Olá pessoal, eu sou o Juarez e esse não é o canal do Juarez, esse é o canal do Narrativas Politicamente Incorretas. Mas o que é isso, né? Narrativas. Narrativa é uma contação de história. Narrar alguma coisa, contar alguma coisa, seja história real, fictícia, não importa, né? Narrar é contar algo, falar sobre algo. Porém, as narrativas elas podem ter um efeito de controle sobre o outro, tá certo? Então é nessa perspectiva que nós queremos conversar aqui no canal. Eu posso simplesmente falar sobre uma realidade, ou eu posso querer convencer você a respeito de uma realidade. É nesse contexto que nós queremos discutir aqui os diversos assuntos que serão apresentados aqui no canal. Então, narrativa no sentido de interpretar uma realidade para convencer o outro a respeito dessa realidade. E o sistema funciona assim o tempo todo, né? Então, há aqueles que fazem isso, às vezes, sem perceber que está fazendo, e há aqueles que fazem isso de forma convicta, né? Com objetivos. E isso acontece tanto com pessoas quanto com instituições. Então, é isso que nós queremos apresentar para vocês aqui, né? E não será apenas eu que vou apresentar as discussões aqui para vocês, que vou apresentar os conteúdos, nós teremos alguns colaboradores e serão temas que com certeza vão trazer bastante debate, né? Bastante reflexão, e a gente espera que vocês sejam bastante abençoados com esse exercício. Afinal de contas, Deus nos deu a razão para isso, né? Para nós exercitarmos a razão, né? Para nós avaliarmos aquilo que é apresentado para nós de forma racional, né? A fé, ela não é dissociada da razão, né? Deus quer que nós trabalhemos em conjunto a fé e a razão, o mundo natural e o mundo espiritual. Então é sobre essas questões, envolvendo essas questões que nós queremos trazer vários temas aqui para vocês nesse canal. E aí, a ideia é, né, analisar a realidade e verificar se essa realidade é um fato ou se há uma narrativa sobre essa realidade, né, se há uma interpretação a respeito dessa realidade. Isso acontece o tempo todo. Alguns percebem, mas a maioria das pessoas não percebe, né? É uma realidade bastante clara que nós estamos vivendo atualmente, é a questão dessa nova doença que está aí, né? Que está acometendo aí muita gente. Então, essa é a realidade, uma nova doença provocada por um novo vírus. Qual o exemplo da narrativa sobre essa realidade? A narrativa da Organização Mundial da Saúde, que acaba prevalecendo na maioria dos países, né? Então, a narrativa da Organização Mundial da Saúde, claro que ela já mudou vários aspectos a respeito dessa narrativa, mas uma narrativa que é bastante forte, que ainda prevalece, né, entre nós, é que nós precisamos nos esconder do vírus. As pessoas precisam estar confinadas para se proteger do vírus. Essa é a narrativa. E aí uma série de questões que estarão implicadas nessa narrativa. Esse é um discurso sobre a realidade. Narrativa do Reino de Deus. Na Bíblia você não tem uma situação específica falando sobre vírus, né? Porém, na perspectiva do Reino de Deus, o nosso Deus Pai, Ele criou o nosso sistema imunológico para combater esse e qualquer outro vírus. Com a condição para isso dar certo, confiar nele, se alimentar do jeito que ele estabeleceu para nós nos alimentarmos, e o nosso sistema imunológico criaria a resistência a essa e a qualquer outra doença. Essa é a perspectiva do Reino de Deus, né? E para aqueles que acreditam na proposta do Reino de Deus. Então esse é um exemplo, né? São situações semelhantes a essas, envolvendo vários temas que nós vamos discutir aqui no canal, né? E aí, qual que é a diferença? A diferença é que dependendo do narrador, dependendo daquele que interpreta a realidade, ela vai ter um impacto ou não. Então, se você tem alguém que se apresenta como autoridade em relação àquela narrativa,
essa narrativa vai prevalecer, né? As pessoas vão começar a repetir esse discurso, né? E mesmo que a realidade não esteja adequado a essa explicação, mas as pessoas vão continuar repetindo esse discurso. É essa perspectiva de narrativa que nós queremos analisar aqui, né? E politicamente incorretas. Por que politicamente incorretas? Eu não tenho nada a ver com política, né? Não quero saber de política, não pertenço a nenhum partido, não sou de esquerda, não sou de direita, não sou de centro, não sou liberal, né? Porém, nós vivemos num contexto político, né? O homem, ele é um ser político, e é um ser político desde que Adão se omitiu em relação ao que Deus estabeleceu no jardim para a vida no jardim, vida na terra. Adão se omitiu, veio o pecado no mundo e a coisa bagunçou, né? Então, quem que é o primeiro criador de uma falsa narrativa sobre a realidade? O inimigo das nossas almas, né? A velha serpente, né? Então, ele criou uma narrativa falsa sobre a realidade que é a vida de Deus, o padrão de Deus Pai para nós, para a vida na terra. Então, essa narrativa falsa foi criada e foi absorvida. É a partir desse momento que nós podemos dizer que surge o elemento político, né? A narrativa falsa sobre a realidade. Então, não importa, né, se eu concordo ou não com política, se me interesso ou não por política, sempre vai existir a realidade na perspectiva do reino de Deus, que nós entendemos, nós cristãos e os judeus, né, entendem que é a realidade de fato, e é uma interpretação sobre essa realidade. O sistema sem Deus, o sistema que não quer saber de Deus, ele vai sempre dar uma interpretação diferente ou contrária àquilo que Deus fala sobre a realidade, aquilo que Deus determinou sobre a realidade. Quando esse sistema diz que é, e eu digo que não é, então essa minha narrativa discordando do sistema é que é a narrativa politicamente incorreta. Então, dizendo de outra forma, né, utilizando outras palavras, então as narrativas politicamente incorretas são as narrativas do reino de Deus, as narrativas que têm a ver com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, com o reino de Deus na terra que virá para a terra, né, o céu virá para a terra. Essa é a narrativa da realidade, essa é a realidade, né? E olhar para ela, interpretar e viver de acordo com ela é a verdade. Para nós, judeus, cristãos, né? Para quem é judeu, para os cristãos, todos aqueles que acreditam nas Sagradas Escrituras. A narrativa politicamente correta, então, seria contra os princípios do reino de Deus. Então, são essas temáticas que nós queremos trazer para vocês aqui no canal. Outras pessoas vão nos ajudar nesse processo aí, né? E aí, como que nós vamos trabalhar isso, né? Nós teremos um vídeo curto de cada um desses temas, serão vários temas, serão séries, e dentro dessas séries nós teremos vários temas. Então, em cada um desses temas, nós apresentaremos um vídeo mais comprido, né? Um vídeo mais longo, em torno de meia hora, no máximo 40 minutos. E desse mesmo vídeo nós teremos uma apresentação curta sobre esse assunto aí que a gente vai trabalhar para não ultrapassar os 10 minutos, semelhante a esse que nós estamos apresentando aqui para vocês, fazendo a abertura do canal. Tá certo? Essa é a ideia, esperamos que vocês estejam conosco. Não vamos inventar nada, não somos donos da verdade, né? Embora isso também é ideológico, a gente vai conversar sobre isso em outro momento. Nós vamos apresentar aquilo que homens de Deus, homens e mulheres de Deus já apresentaram, já falaram, estão falando. O que nós vamos fazer apenas aqui é trazer esse conteúdo. É um conteúdo que, infelizmente, não é comum, a maioria das pessoas não tem acesso a esses conteúdos. Nós vamos trazer todas as fontes para vocês. E claro que a fonte básica e a fonte fundamental são as Sagradas Escrituras. Então, quem não tem o hábito de ir diariamente, estudar diariamente as Sagradas Escrituras, ir diariamente ao trono de Deus Pai, né, em Jesus Cristo, realmente vai ter muita dificuldade de discernir o que é a verdade, o que não é, o que tem a ver com o reino de Deus, o que não tem. Então, nós precisamos ter essa prática diária, né?
Então você terá o vídeo curto, o vídeo mais longo, e aí se você quiser de fato compreender isso, né, na sua profundidade com mais tempo, aí você precisará estudar, você precisará ter esse hábito diário de buscar o coração de Deus diariamente, através das Escrituras Sagradas, através da oração, da conversa com o nosso Pai, e estudar as referências e os livros, os materiais que nós vamos apresentar aqui para vocês. Tá certo? Então essa é a ideia, que o Espírito Santo continue guiando-nos em toda a verdade. Até a próxima!